aqui, Senhor, nós estamos em Tua presença nessa manhã, dedicando a Ti, Senhor, esse motivo de oração que é muito importante, que é pelas famílias. Cada família aqui, Senhor, que está representada aqui por essa pessoa, nessa conexão, cada família possa ser fortalecida, que os Teus anjos acampem em cada casa, cada lar que está entrando aqui pelo Zoom, possa ser ricamente abençoado nesse dia de hoje, nessa semana que está começando. Amém. E que com as nossas famílias sendo cada vez mais abençoadas, as outras famílias da terra, as outras famílias com quem nós temos influência, possam ser abençoadas também. Amém, Senhor. Abençoa o dia de hoje vai ser um dia de rebuliço, hoje vai ser um dia de corre-corre, e que onde quer que cada um esteja, ele possa dar um bom exemplo de cristão e que possa ser um testemunho para as outras pessoas. Fica Amém. conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, hoje é domingo, dia 6 de outubro. Estamos começando mais uma semana aqui na lição da Escola Sabatina. E o tema dessa semana é... A lição é essa. Tema do Evangelho de João. E o tema da semana é Sinais da Divindade. Sinais da Divindade. Você olha aí na imagem da semana. Eu gosto dessas lições que a imagem da semana, o desenho da semana, ele é bem ilustrativo. Dá pra gente falar um pouco sobre a imagem da semana. Aí um óculos, e uma das lentes está com um ponto de interrogação, e por trás desse ponto de interrogação tem um fariseu. Ou seja, o fariseu está olhando pela lente da dúvida. E a pessoa que está com a palavra de Deus está olhando por uma lente que já é quebrada. Essa lente essa pessoa está olhando claramente sem precisar de lente. Entenderam? Então a pessoa que está segurando a Bíblia está vendo claramente sem precisar de lente. E o fariseu lá só consegue olhar se for com essa lente da dúvida, essa lente do questionamento, da crítica. Então, essa semana nós vamos ver justamente isso. Os milagres que Jesus fazia, os sinais que Jesus efetuava, que os fariseus duvidavam, mas aqueles que tinham fé acreditavam e eram transformados por esses milagres. E hoje, domingo, nós estamos estudando o milagre do alimento para 5.000. E a lição ela vai trazer uma aplicação bem interessante. Eu nunca tinha visto essa aplicação que eu vi nessa lição de hoje. Em João 6, verso 4 e 5, fala um pouco sobre esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Só que aqui fala o detalhe que eu nunca tinha percebido. Verso 4 e 5. Verso 3 e 4. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Então veja, Jesus subiu ao monte, como ele gostava de ensinar. Ele sempre gostou de ensinar em montes, porque do monte o som ele desce melhor para as pessoas que estão embaixo. E também era um lugar bom para as pessoas verem ele. Então ele subiu ao monte, se assentou com seus discípulos, as pessoas se sentaram também, mas eram milhares de pessoas. No verso 2 diz: Uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, as pessoas vieram de todo lugar, se juntaram e tinha milhares de pessoas ali. 5.000 pessoas ali, que vieram para assistir Jesus pregando. E Jesus sabia que entre aquela multidão tinha os mais diferentes perfis de pessoas. Tinham as pessoas que vinham por causa da mensagem, porque sabiam que a mensagem de Jesus era diferente, era uma mensagem que não era igual a dos rabinos. Tinham aqueles que vinham para ver os milagres, né? Tinha aqueles que vinham para ver os milagres, para serem curados. E tinham aqueles que vinham só para comer. Se naquela época tinha isso, hoje também é do mesmo jeito, pessoas que vão para a igreja, para o culto, para o PG, só para comer. É a mesma coisa. E tinham aqueles que vinham porque acreditavam que Jesus fosse o Messias que ia libertar o povo de Israel dos romanos. Então vinham para ficar do lado de Jesus, para quando Jesus anunciasse que ele ia lutar contra os romanos, eles estavam ali por perto. Então Jesus sabia
E cada pessoa ali vinha com uma motivação diferente. E aí Jesus pregou, Jesus curou. Só que aí aquela multidão que estava com ele o dia todo começou a sentir fome. E aí Jesus disse: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Aí o que é que acontece? A lição de hoje, ela trouxe uma aplicação bem diferente. Uma aplicação bem inusitada para esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ela destaca que esse milagre aconteceu perto da Páscoa. Aconteceu perto da Páscoa, a festa que comemorava a libertação do povo de Israel do Egito. Então, existe um paralelo entre esse milagre e a Páscoa, entre Jesus e Moisés. É bem interessante isso. Olha só, a lição chama a atenção. Olha, o Cordeiro Pascal substituiu a morte do primogênito. O primogênito do povo de Israel. O povo de Israel que colocou o sangue na porta, eles mataram o Cordeiro Pascal e assim os primogênitos dos israelitas foram salvos. E o Cordeiro Pascal simbolizava a morte de Jesus por nós. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Pelo sangue do Cordeiro, eu e você estamos livres. Amém. Esse é um paralelo muito importante que relaciona a Páscoa dos judeus com a Páscoa que nós celebramos hoje. O Cordeiro Pascal, que morria lá no tempo da Páscoa dos judeus, encontrou a sua interpretação, o seu cumprimento em Cristo. Certo? Então, ele é a nossa Páscoa. Aí, um detalhe muito importante. Vários detalhes dessa história colocam Jesus em paralelo com Moisés. Olha que interessante. A época da Páscoa aponta para a grande libertação do Egito. Esse milagre aqui aconteceu perto da Páscoa. Então lembra da libertação do povo do Egito. Jesus subiu ao monte, no verso 3. Assim como Moisés subiu o monte Sinai. Então, como eu disse, Jesus tinha esse costume de subir ao monte para ensinar. E Moisés também, ele subiu no monte Sinai para receber as leis de Deus, para receber as instruções de Deus e passar para o povo. Então os dois têm esse paralelo. Jesus subiu ao monte para repassar as informações, as leis, os preceitos, os seus ensinamentos para o povo. E Moisés subiu ao monte para receber os ensinamentos de Deus e para poder repassar ao povo também. Aí olha, Jesus testou Filipe, versos 5 e 6. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Jesus já estava em mente o que ele ia fazer. Mas ele disse isso para testar Filipe. Aí Filipe diz: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Lembrando que é um denário. Denário era pagamento por um dia. Era o pagamento que um trabalhador recebia por um dia de trabalho. Então, nem 200 dias de trabalho seriam suficientes para comprar pão para dar de comer àquelas pessoas. Então, aí Jesus fez essa pergunta para testar Filipe. Assim como os israelitas foram provados no deserto. Então, quando o povo de Israel passava fome no deserto, Deus estava testando a fé deles. E eles nunca passavam nesse teste porque eles iam criticar Moisés e tal. E aí, acabava sendo um inferno para Moisés, aquela convivência com os israelitas que ficavam só caningando ele ali no deserto. Aí, como eu disse, Jesus fez isso para testar Filipe. Mas aí Jesus já tinha em mente o que ele ia fazer. E chegou aquele menino com os 5 pães e 2 peixes, e Jesus multiplicou os pães e os peixes para toda aquela multidão. Assim como no deserto, o maná Deus derramou o maná para que o povo comesse e assim alimentou o povo de Israel durante 41 anos no deserto. Aí olha o verso 12. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Isso também é um paralelo com o fato do maná lá no deserto ser recolhido. O maná é recolhido pelos israelitas. Ele caía do céu, eles vinham com a cesta e recolhiam o maná ali para eles poderem comer durante o dia. Assim como lá no milagre de Jesus, os pães e os peixes eram recolhidos pelos discípulos.
E sobraram 12 cestos de pão, assim como tinham 12 tribos de Israel. Olha, estudar a Bíblia é interessante, porque a gente consegue fazer uns paralelos que a gente nunca ia fazer por conta própria. Você nunca ia ligar essas duas histórias. Mas estudar a Bíblia é interessante porque a gente faz essas conexões. A gente vê o quanto a Bíblia é interligada. Uma história lá de João se relaciona com a história lá de Êxodo, de Levítico. A Bíblia é toda interligada. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque tudo faz sentido. E o povo comentou que Jesus era o profeta que viria ao mundo. Verso 14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Esse é o homem. E aí, isso faz um paralelo com Deuteronômio 18:15, que diz que havia um profeta no futuro semelhante a Moisés. Ia ser igual a Moisés. Esse profeta, não tem outra pessoa a não ser o próprio Jesus. Que Jesus ia ser um novo Moisés. Moisés libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. E Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Amém. Então, tudo isso mostra o quanto a Bíblia é interligada. Tudo isso mostra o quanto a Bíblia é preciosa. O quanto esses sinais, milagres, essas histórias mostram o quanto a Bíblia é unida. Não tem furo de roteiro, não tem pontas soltas. Então, qual é a lição que nós temos que ficar hoje? Mais para frente, aí, na leitura, nós vamos ver que Jesus diz ao povo que ele era o pão da vida. Quando Jesus multiplicou os pães e Jesus saiu daquele lugar e atravessou o lago e foi para outra margem do lago, as pessoas seguiram atrás de Jesus nos barquinhos e aí eles disseram para Jesus: cadê o pão? Cadê a comida? A gente quer mais. E aí Jesus disse: vocês estão vindo só pela comida? Trabalhai antes pela comida que não perece, pela comida da palavra de Deus. A comida física, ela passa. Ela vira dejetos, mas a palavra de Deus ela permanece eternamente. E eu sou o pão da vida. E que esse pão da vida nós possamos nos alimentar todos os dias. Amém. E Jesus, que é o pão da vida, possa nos satisfazer todos os dias. Amém. Assim como a gente come a comida física todos os dias para a gente sobreviver, a comida espiritual, que é o pão da vida, que é Jesus, nos alimente e nos fortaleça todos os dias. Amém. E essa pode ser a aplicação de hoje. Que esse milagre da multiplicação dos pães possa acontecer na sua vida. Que Jesus possa preencher todo o vazio que a gente tem lá no íntimo, todo o vazio que a gente tem na alma, Jesus possa preencher, Jesus possa satisfazer. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, agora, Senhor, vamos para o estudo do livro Serviço Cristão, para aprender como cumprir a missão, como cumprir o chamado que o Senhor tem para nós. E te pedimos, Senhor, que o Senhor, que é o pão da vida, possa nos encher, possa nos satisfazer, possa suprir as nossas necessidades, suprir o nosso vazio que tem no nosso coração. Amém. Que já não é mais vazio porque o Senhor já preencheu um dia. Mas continue nos enchendo, continue nos satisfazendo todos os dias, Senhor, Amém, até o dia da tua volta. Amém. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, só abrir aqui o microfone.